Meus irmãos, uma boa noite, amém? Nós queremos continuar a exposição nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Peço que você já abra a sua Bíblia, essa passagem das Escrituras, Êxodo 20. Nós vamos estudar hoje no 9º mandamento, no verso 16 do capítulo 20. Mas eu vou ler desde o verso 1. Eu tenho certeza que você já sabe que cada mandamento que nós estamos expondo, eles estão ligados nos demais. Então, para isso, a gente tem feito a leitura desde o verso 1. Veja, Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Oremos. Querido Deus, Senhor das nossas vidas, aqui estamos, ó Deus, o teu povo reunido para louvar e bendizer o teu santo nome. Fazemos isso, ó Deus, quando oramos, quando cantamos, quando lemos a Tua Palavra e agora, ó Deus, quando paramos para ouvir a mensagem que o Senhor tem reservado aos nossos corações nesse dia. Fale conosco, ó Deus. Traga a instrução necessária para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e, de maneira prática, viver estes ensinamentos para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Usa, meu Deus, como instrumento em Tuas mãos, para o bem da Tua igreja, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nos guie, Deus, a verdade, mesmo, Deus, que essas verdades, elas venham sobre as nossas vidas, confrontando o nosso ego, confrontando, Deus, o nosso pecado, exortando e disciplinando nossas vidas, pois sabemos, ó Deus, que a verdade do Senhor, que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, nós nos rendemos a ela e reconhecemos que precisamos dela. Seja conosco, ó Pai, nesse dia. Não nos deixe sair daqui vazios, ó Pai, mas cheios da Tua Palavra e conscientes do dever que o Senhor nos chama a cumprir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mandamento que nós vamos meditar está no verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é um tema recorrente. Mesmo aqui nos mandamentos, o Senhor está mais uma vez chamando o povo a ter a verdade como um parâmetro e como o alicerce e o fundamento para a sua vida. Nós somos exortados nos nossos dias a viver nessa verdade,
Jesus Cristo foi apresentado aos seus discípulos como sendo o caminho e a verdade e a vida. E se recebemos esta vida de Cristo, se fomos conduzidos a este caminho santo e reto que o Senhor Deus preparou para nós, então a verdade também precisa estar em nossos lábios, deve ser defendida e pregada a todo custo. Assim como os mandamentos anteriores, esse nono mandamento, ou essa nona palavra que se encaixa no decálogo, tem a ver como tomar algo do próximo. Resumidamente, do 6º ao 8º mandamento, nós podemos dizer o seguinte: o Senhor nos exige a não tirar a vida, a não cobiçar e tomar a esposa ou o marido do outro, as coisas, os bens do seu próximo. E agora Ele nos cobra e nos chama a não tomar o nome do seu próximo de maneira leviana, correlacionada àquele que é mentiroso, enganoso e falso. Lá no 3º mandamento, o Senhor nos chamou e nos convocou a não tomar o seu nome, o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, zelando por aquilo que nós somos e representamos da parte de Deus neste mundo, feitos à imagem e semelhança dele e regenerados em Cristo Jesus. E devemos, portanto, com a nossa vida, resplandecer a luz de Cristo, fazer brilhar o nome do Senhor e neste mundo de trevas, vivendo para a glória dele, pregando o evangelho da nossa salvação e instruindo aqueles que estão em trevas ao caminho da luz. Agora o Senhor, que deseja que nós venhamos nos encaixar a esse padrão, Ele diz que da mesma forma não devemos fazer isso de maneira leviana com o nosso próximo. Não podemos tomar o nome de Deus em vão, e da mesma maneira devemos ter cuidado e zelo com o nosso testemunho a respeito do outro, com aquilo que falamos. Esse nono mandamento, ele está aqui de maneira muito propícia para que o povo de Israel, assim como nós, tenhamos consciência da relação que temos uns com os outros, da ligação que temos uns com os outros, da filiação que temos no Pai, adotados por meio de Cristo Jesus e feitos um só corpo, membros do mesmo rebanho, do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça, o Senhor da igreja, e o Espírito de Deus, também enviado por meio de Cristo, é o Espírito de Cristo que está no seu povo, é quem nos conduz à adoração e a viver a comunhão. Por isso esse mandamento nos convoca a abandonar toda e qualquer fala enganosa. Até porque, como eu disse, esse mandamento tem uma relação com os demais. E o mandamento anterior nos ensinou a não furtar, a não adulterar, a não matar. E ninguém jamais planejou um assassinato, um adultério ou um furto sem ter que mentir sobre isso. Está ligado esse mandamento aos demais. De maneira resumida, quero pensar com os irmãos olhando para esse mandamento de maneira negativa e positiva. Negativamente, esse mandamento proíbe todo pronunciamento falso, injurioso contra o nosso próximo. Positivamente, ele lança a nossa responsabilidade de conservar a verdade. Exatamente isso que o Senhor tem a nos ensinar nesse dia. E nós vamos ver em 3 partes. Primeiro, a proibição que esse mandamento traz. E em segundo lugar, nós veremos a exigência que ele requer do seu povo. E em terceiro, nós faremos algumas aplicações
sobre como quebramos esse mandamento e como podemos guardar ou praticá-lo de maneira correta. Veja, a proibição: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É muito claro para nós essa ordem, e ao mesmo tempo por trás desse não está um sim. Se eu sou levado a não dar um falso testemunho, eu sou chamado a dar um testemunho verdadeiro. Mas ele começa nos proibindo, porque a primeira coisa que nós precisamos fazer na vida é aprender ou reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E é exatamente isso que esse mandamento nos lembra, porque ele tem a ver com o nosso caráter caído, manchado pelo pecado. Veja, irmãos, Jesus disse, quando questionado ali pelos fariseus, inclusive eles criam uma narrativa tentando associar Jesus às obras de Beelzebul, e lá em Mateus 12:34, Jesus vai dizer para eles: olha, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É por essa razão que o Senhor Deus começa este mandamento proibindo, para depois então nos ensinar o que é aceitável e o que precisa ser adquirido, porque o nosso caráter, o nosso falar revela o nosso caráter. É quando dizemos falso testemunho, é quando estamos envolvidos em fofoca, é quando estamos passando para frente histórias e narrativas que não sabemos a procedência, se é verdade ou não, e mesmo sendo verdade, não nos preocupamos se é necessário ser dito. Isso revela o quanto o nosso coração está cheio de iniquidade, de mazela, de impureza. Por isso esse mandamento, ele está colocando diante de nós um tipo particular de mentira, que faz parte da nossa humanidade caída, quando envolve a reputação de outra pessoa. E veja, irmãos, foi a primeira atitude após a queda, quando Deus cobra de Adão, transferir e levar e apontar e falar da reputação da outra, tirando dele da questão que estava sendo cobrada ali. E assim nós agimos. Assim o nosso coração apressado, e nós lemos no texto da nossa liturgia o quanto a língua é um instrumento direto e que fere, que machuca, mediante essa iniquidade do coração. Por isso, neste mandamento está em vista esse arcabouço que envolve o engano, a mentira, a falsidade, a fofoca, as intrigas, separações, divisões. Porque veja, irmãos, quando você mente sobre suas próprias ações, ou seus próprios desejos e as suas iniquidades, é uma coisa tão pecaminosa quanto qualquer outra coisa. Você aparentar ser uma coisa e no seu falar você mostrasse ser outra. Mas mentir sobre outra pessoa tem uma dimensão muito mais abrangente, pois envolve não apenas o que você pensa sobre ela, mas o que os outros pensarão. É uma semente de engano e de mentira relacionada ao próximo, que você está plantando na mente e no coração de outros. Por exemplo, esse contexto aqui também tem alguns vão relacionar um contexto jurídico, onde é levado a testemunha dar um verdadeiro relato daquilo que está sendo exigido dela, e caso ela venha mentir em seu depoimento diante do juiz e diante do tribunal, ela está colocando em risco não só a liberdade daquela pessoa, mas nesse contexto aqui, o Pentateuco vai nos ensinar a vida dessa pessoa também, porque se é dado um falso testemunho e comprovado com outras pessoas que confirmam esse falso testemunho,
a vida dessa pessoa era tirada. Punição com uma pena capital. Por isso esse mandamento exige honestidade em nossas palavras e ações. Exige um compromisso com a integridade ao representar corretamente o nosso próximo, tanto em sua presença como em sua ausência, porque nós pertencemos a um Deus da verdade. Nós somos, dentro dessa mordomia cristã, agentes que devem promover a verdade. Nós somos instrumentos da parte de Deus para defender essa verdade a todo custo, mesmo quando o próximo não está presente. Philip Ryken, um comentarista do livro de Êxodo, ele vai dizer o seguinte, que o 9º mandamento significa, em outras palavras, não mentirás, ou não mentir. Ele não trata apenas do falso testemunho dado por pessoas num tribunal, mas também das mentiras que se contam na porta de casa com o vizinho, quando conversa acerca de alguma coisa do terreno, da calçada que passou alguns centímetros, ou do lixo que foi colocado, ou mesmo dos boatos que se espalham entre os bancos e as cadeiras da igreja, com aquela falsa pretensão de rogar ajuda pelo irmão fulano de tal, mas por trás disso está o desejo maligno de levar ou de promover de maneira muito maldosa um caráter e uma índole de outro que não está ali para se defender. Martinho Lutero diz no seu Catecismo Maior que a reputação é algo que se rouba facilmente, mas não se devolve rapidamente, traz prejuízos. Agora veja, irmãos, olha a preocupação do Senhor aqui com o seu povo, de chamá-los a viver a verdade. Porque como nós podemos dizer que prestamos um culto ao Senhor, não temos outros deuses, não tomamos o nome de Deus em vão, não temos uma imagem pelo qual nós prestamos culto e adoração, nós guardamos o dia do Senhor, do domingo, para prestar culto e adoração ao Senhor, nós honramos pai e mãe, nós até, de certo modo, não matamos literalmente, não adulteramos literalmente, não furtamos literalmente, mas espiritualmente estamos quebrando todos esses mandamentos quando usamos a nossa boca, que deveria trazer palavras agradáveis ao Senhor e aos ouvidos daqueles que estão neste mundo, mas estamos usando para o mal, para prejudicar a reputação uns dos outros. Veja mais uma vez a relação direta que esse mandamento tem com os demais. Assim como no 3º mandamento, o Senhor nos ordena que honremos o bom nome de Deus, este 9º mandamento nos ordena que honremos o bom nome do próximo. É meu e seu dever, por meio deste mandamento, honrar o nome do outro, principalmente seu irmão na fé. Você é o primeiro, por esse mandamento, a ser chamado a zelar pelo bom nome do seu irmão. O 9º mandamento tem relação direta com o 5º, pois é impossível honrar as autoridades, e aqui é apresentado pai e mãe, mas toda e qualquer autoridade. É impossível honrar essas autoridades falando falsamente sobre elas, por trás, levantando falso, criando motim, grupinhos que estão se levantando contra as autoridades que Deus constituiu. O 9º mandamento também tem relação direta com o 6º mandamento, pois muitos que nunca pensaram em assassinato cometem assassinato de reputação quando falam falsamente contra o seu próximo. O 9º mandamento também tem relação com o 7º, pois ninguém entra em um adultério sem antes ter mentido sobre o valor do outro e sobre o seu sentimento em relação ao outro. O 9º mandamento tem tudo a ver com o 8º,
pois dar falso testemunho é furtar a verdadeira identidade do próximo e impedir que a verdade seja preservada. E o 9º mandamento, ele nos prepara para o 10º, pois o falso testemunho é um reflexo do que os nossos olhos têm cobiçado e o nosso coração está cheio. E por isso quebramos esse mandamento quando falamos mal do outro. Existe, irmãos, um caminho correto, um mecanismo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 18, sobre como devemos tratar aqueles irmãos que não estão dando um bom testemunho. Não é passar para outros esse mau testemunho que ele está dando, e não é acrescentar ou tirar, fazendo com que esse testemunho que estamos dando seja falso. A preocupação de Jesus é que nós procuremos uns aos outros. Procure seu irmão. Se você sabe que ele está ofendido ou você foi ofendido, procure seu irmão. Sente com ele, fale com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não é isso que nós fazemos. Nós, com a nossa língua apressada, com o nosso coração obscurecido, a nossa mente em trevas, nós somos apressados a dizer aos outros o erro do outro. Nós somos ligeiros a publicar, talvez não nas redes sociais, mas nos ouvidos de outros, o que A ou B tem cometido de errado. Ou quando somos ofendidos, quando alguém, por assim dizer, pisa no nosso calo, nós não nos retratamos e buscamos nos aproximar e reconciliar com o próximo, como a Bíblia nos ordena, como fruto do amor de Deus e do amor que nós devemos manifestar ao próximo. Mas nós nos afastamos, e cada vez que nos afastamos, nós queremos que os outros também se afastem. Quando dizemos de maneira falsa e não tratamos daquilo que deveria ser tratado. O mandamento proíbe isso, meus irmãos. O mandamento proíbe todo e qualquer mal que você possa ferir ao seu próximo. Mas ele também exige algumas coisas, meus irmãos. Esse mandamento exige algumas verdades que eu preciso trazer aqui, e a primeira delas é exatamente isso. Esse mandamento exige que a verdade seja dita e preservada. A razão pela qual nós somos chamados para ser o povo da verdade é porque servimos a um Deus que é e diz a verdade. Deus, o Pai, Ele é verdadeiro, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 4: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus, o Filho, também é verdadeiro. A Bíblia diz que Ele veio do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. E dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, verso 9, falando a respeito do Messias. Pois Ele é a personificação da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, verso 37. O Senhor Jesus expressando isso. Mas o Espírito Santo também é verdadeiro. Na verdade, a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus como o Espírito da verdade. 1 João capítulo 4, verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A Trindade está envolvida na verdade e nos conduz a viver essa verdade para a glória de Deus, para a edificação uns dos outros. Veja, irmãos, a primeira então razão de por que nós devemos, esse mandamento nos exige viver a verdade, é porque nós somos chamados por um Deus que é a verdade, um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Mas outra razão para que sejamos convocados e possamos responder a esse chamado para viver a verdade é porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 25 fala sobre isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se Deus é verdadeiro conosco, devemos ser verdadeiros com Ele e uns com os outros, porque pertencemos e estamos ligados uns aos outros. Pertencemos ao Deus da verdade e vivemos por meio de um povo que é chamado à verdade. Outra razão para sermos o povo da verdade é que, no fundo, meus irmãos, a mentira ela tem um pai, ela tem um general, que é o diabo. Nós sabemos bem que o nosso coração ele é corrupto, cheio de iniquidades, mas há um agente das trevas trabalhando para que a mentira faça parte da nossa vida, e esse agente é o diabo. É claro que nós não devemos culpar sempre o diabo sobre tudo que nós fazemos. Tem hora que acho que o próprio diabo tem vontade de aparecer e dizer: para aí, não fui eu, não fiz nada. Porque o nosso coração é cheio de iniquidade. A mentira faz parte da nossa vida caída, em nossos delitos e pecados. Mas nós temos alguém que nos influencia isso, que alimenta isso em nós. Jesus, falando aos discípulos, ele diz, repreendendo a multidão, ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso nos ajuda a entender por que a mentira ela é tão desprezada e abominável, e por que Deus odeia tanto. Abre Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19. O sábio Salomão diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Pelo menos 3 vezes esse pecado da mentira está sendo expresso aí, meus irmãos. Enquanto toda a verdade vem do nosso Pai Celestial, cada mentira vem do próprio diabo, que é lançada diante de nós, e o nosso coração corrompido compra isso, abraça isso e apresenta isso diante de Deus, diante das pessoas. O povo de Deus padeceu em vários momentos por ter mentido. Na igreja primitiva, nós vemos o início, o surgimento da igreja do Senhor por meio dos apóstolos. Houve ataques de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Veja Atos capítulo 5, nós temos um retrato disso. Quando um casal se une em uma mentira e apresenta ao Senhor uma oferta mentirosa. E é curioso que é exatamente nesse ponto que envolve o bolso. Deus puniu severamente essa mentira desse casal. Veja, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade
mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Veja, irmãos, uma mentira sendo apresentada com algumas intenções. Não cabe aqui a gente entrar no contexto do texto, mas a ideia é que eles não precisavam fazer isso. Venderam, apresentaram a sua oferta, mas saíram dizendo que aquilo era todo o dinheiro da venda daquela propriedade. Ninguém exigiu isso deles. Não havia nada na lei a não ser eles trazerem a sua oferta voluntária com o coração generoso. Mas o Senhor viu, e o Senhor respondeu imediatamente à mentira desse casal. E veja, o que me chama a atenção aqui é exatamente o que Pedro fala: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O Pedro, o apóstolo, ele foi capaz de, movido pelo Espírito Santo, é claro, de identificar que aquele intento, que aquele projeto, que aquela mentira tinha relação com o diabo, com o maligno. Aquele casal que aparentemente estava se doando ou investindo na obra do Senhor, na verdade estava como um agente de Satanás. E a punição foi a morte. O Senhor, irmãos, Ele está exigindo do seu povo que a verdade ela seja manifesta, e toda e qualquer mentira seja tirada do nosso meio. O Senhor abomina isso, odeia a mentira, e quer que nós tenhamos o mesmo sentimento, a mesma fúria, o mesmo zelo pela verdade precisa estar em nossos lábios, a começar por nós mesmos. Na antiga aliança havia alguns mecanismos que ajudavam para que a verdade fosse preservada. Por exemplo, nos tempos de Moisés havia testemunhas. Quase tudo dependia de uma testemunha para confirmar alguma situação. Tudo se reduzia à palavra de uma pessoa contra outra. Tamanha confiança que eles tinham nas palavras. Quase todos os crimes eram tratados como ofensas capitais, punição com a morte. E muitas vezes o que estava em jogo era a vida do réu. Daí a razão de outras testemunhas serem apresentadas. E nós temos passagens que vão falar que só era aceito o testemunho de 2 ou 3 pessoas para confirmar aquilo que estava sendo exigido. Nos nossos dias, da mesma forma, acontece. Ainda precisamos que a verdade seja dita e defendida pelo povo de Deus. É dever do cristão lutar e defender essa verdade a todo custo. Caso contrário, talvez não virá a morte instantânea daquele que está sendo o nome usado de maneira falsa. Mas espiritualmente falando, cada vez que essa verdade ou essa mentira está sendo transmitida, está sendo apresentada e defendida, a reputação de outro está sendo jogada no lixo. Estamos assassinando a reputação de outra pessoa. É dever nosso lutar e defender essa verdade em nome daquele que é a verdade e a vida. Uma vez que negamos essa verdade ou deixamos de vivê-la, corremos o risco de causar a morte da nossa reputação e a do próximo. Ainda o Senhor requer de nós isso. Nós lemos na liturgia
textos que falavam sobre isso. Mas nós temos a providência de Deus para que essa verdade seja prevalecida, permaneça e traga e venha à tona. Pela sabedoria e providência de Deus, a situação já no tempo de Israel era providencialmente da parte de Deus para que houvesse testemunhas, outras pessoas pudessem testificar isso. Quando um membro da comunidade de Israel ele era acusado perante uma corte, perante Moisés ou perante os juízes ali, ele se apresentava a um júri de anciãos, e para esse júri também era chamado testemunhas, que viu, que acompanhou ou que teve presente ali. Deuteronômio capítulo 19, verso 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Na nossa denominação, nós seguimos uma linha muito semelhante. Não recebemos denúncias ou acusações de maneira oral. É preciso ter um testemunho escrito e a pessoa comparecer, ser levada ao conselho que se forma o tribunal e ali avaliado o contexto e a questão das ambas as partes. Se aquela declaração não for confirmada, o denunciante está levantando falso testemunho. É ele quem vai ser tratado pelo conselho. Senão, o acusado, com as provas e as testemunhas, vai ser tratado pelo conselho. Mas essa questão de chegar, olha pastor, estou sabendo de algo, mas não diga que foi eu não. Eu já chamo logo, sente aqui meu irmão. Como é que é a história? Porque não existe, irmãos, não pode existir fofoca no meio do povo de Deus. Não deve prevalecer falso testemunho entre a igreja do Senhor. E esse é um departamento ou um grupo que se forma sozinho na igreja. Não precisa nem de liderança, é um grupo organizado. Nem o WhatsApp não precisa para transmitir as mentiras. Nós somos levantados a combater. Veja, irmãos, o que esse texto nos ensina aqui? Eu trago algumas aplicações de como nós quebramos esse mandamento e como nós devemos guardá-lo. De que maneira quebramos? Nós quebramos o 9º mandamento quando permitimos que o nosso próprio nome receba a glória que pertence a outro. Isto é dar um falso testemunho a nosso respeito e a respeito de Deus, quando deixamos de honrá-lo por quem Ele é. Estamos dando um falso testemunho. Quando louvamos os homens, quando criamos os ídolos do coração e trazemos para nossos dias, para nossas vidas, nós estamos dando um falso testemunho a respeito de Deus, deixando de dar a glória a Ele, para cultuar e dar glória ao outro, mesmo que não seja um terceiro, mas a nós mesmos, quando nos colocamos acima de qualquer outra pessoa, ou acima até mesmo, ou mesmo ao lado de Deus, querendo toda a glória, querendo todo o poder e os olhares e os aplausos. É triste nós vermos nas igrejas onde uma figura ou um personagem ali, da figura do pastor, do bispo, do sacerdote, do apóstolo, daqui a pouco aparece aí, eu acho que já tem patriarcas, e se colocam diante da igreja como seres divinos, mais espirituais do que os outros. E que o tocar da cabeça, ou o lenço, a camisa ensanguentada, ou a água que foi bebida, o pé com furúnculo e se tocar, é cada coisa que a gente vê por aí, meus irmãos. E todos que estão ali seguindo e fazendo isso estão mentindo.
no seu culto, estão mentindo na sua adoração, não estão adorando a Deus e não estão glorificando a Deus, estão adorando a si mesmos. Ali não é uma igreja, é uma sinagoga de Satanás, porque o nome de Deus não está sendo honrado. Veja, irmãos, preste bem atenção nisso. Você que se cansa o domingo inteiro e vem para o culto com sono, cansado, com a mente em outro lugar, você está mentindo no seu culto ao Senhor. Você se ocupou o dia todinho com outras atividades no dia do Senhor, que deveria estar voltado para Deus, se consagrando, se preparando para coletivamente adorar o nome do Senhor, o nome santo. E você vem para a casa do Senhor dormindo, reclamando da faxina que foi feita, já pensando no dia de amanhã, com preocupações do boleto que tem que pagar, com as contas, e isso e aquilo outro. Ou você está aí ansioso para saber o resultado do time do futebol que jogou. E tem aqueles que ainda escondido aí abre o celular e fica conferindo. Você está mentindo no seu culto. Você está dando um falso testemunho, porque você diz que é um adorador do Senhor, mas você não é. Isso também pode ser verdade em relação ao próximo, não só em relação a Deus, quando você deixa de glorificar a Ele. Se alguém tenta levar o crédito pelo trabalho que outro fez, está dando um falso testemunho de si mesmo. Outra pessoa fez, e você chegou primeiro e chega lá e se apresenta para as pessoas. Você está mentindo e prejudicando o seu irmão. Assim como podemos exaltar nossos próprios planos, colocando o nome de Deus ali também, nós podemos exaltar nossos próprios esforços, ocultando os nomes de outros que trabalharam ao nosso lado, antes de nós, ou em nosso lugar, ou conosco. Porque são pessoas egoístas, amantes de si mesmas. São aquelas que diz, não com as palavras, mas com as atitudes, e alguns até com as palavras, né? Glórias a mim. Sem mim nada podeis fazer. Se não fosse eu, se eu não estivesse lá, se eu não chegasse, se eu não corrigisse, se eu não falasse, se eu não ligasse. Vocês estão agindo assim, você também quebra esse mandamento do Senhor. Quebramos o nono mandamento quando transferimos a culpa de nossos erros e pecados aos outros. Eu só fiz isso porque ela me provocou. Eu só fiz isso porque ele me induziu a isso. Eu só fiz isso porque fulano deixou de fazer aquilo outro. Quando você joga a culpa em outro, como Adão, a mulher que tu me deste, aí Eva, a serpente. Quando você não reconhece os seus próprios erros, não assume as suas falhas e diz, eu pequei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu irmão, eu pequei contra ti, falhei, me perdoe. Quando não fazemos isso, e pelo contrário, transferimos para Ele os nossos erros, foi por tua culpa, foi por isso que eu fiz isso, estamos quebrando esse mandamento. Agora veja, quebramos esse mandamento também quando damos ouvidos à fofoca, à mentira. O puritano Thomas Watson, ele diz que aquele que espalha calúnia, ele tem o diabo na língua, e aquele que a recebe, ele tem o diabo no ouvido. Ambos são filhos do diabo, o que fala e o que ouve.
quando nós ouvimos as fofocas e as mentiras a respeito do outro e não repreendemos e não paramos por ali e não pedimos que isso seja cessado, também estamos quebrando esse mandamento, estamos falhando no nosso dever. Como podemos cumprir esse mandamento então, irmãos? Primeiro, amando a Deus e vivendo para a sua glória. Tudo que nós vamos fazer neste mundo, seja para o próximo, seja para nós mesmos, depende da nossa relação com Deus. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai guardar os seus mandamentos e os preceitos do Senhor. Vão ser os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua verdade. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai dar glória a Ele em todo tempo e lugar. Você vai estar preocupado se suas ações estão de acordo com a vontade de Deus. Você vai estar preocupado se o povo de Deus está sendo edificado, abençoado com o seu exemplo, com o seu louvor, com as suas obras, com as suas ações. Para cumprir esse mandamento, você tem que ter em mente esse amor e essa glória a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. Em segundo, você pode cumprir esse mandamento amando ao próximo como a si mesmo. Porque se você ama ao próximo, você não vai querer o mal para ele. Você não vai falar mal dele. Mesmo que você esteja vendo algo de errado com ele, você vai ser bíblico e chamar o seu irmão em particular: meu irmão, eu estou vendo que você não está agindo corretamente. Eu tenho percebido que você está falho nisso e aquilo outro. Eu quero te ajudar. Eu não sou o perfeito, eu não sou a melhor pessoa, mas junto com você eu quero caminhar nesse crescimento, nessa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao invés de você chegar alguém para você: olha, está sabendo de fulano? Não, meu irmão, não estou sabendo, nem quero saber. Mas vamos orar. Vamos buscar no Senhor, ou ajudar essa pessoa nisto. Ame a Deus e ame o seu próximo. Terceiro, nós podemos cumprir esse mandamento vivendo em verdade. Não existe maior honra para o povo de Deus do que viver em verdade, na verdade e pela verdade. Provérbios 22, verso 1, o sábio Salomão diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Só quem tem essa preocupação com o seu bom nome ou o bom nome do próximo vive a verdade, busca essa verdade, agarra essa verdade a todo custo. Busca no Senhor a prudência, a sabedoria, porque por vezes dizer a verdade fere. E existe uma forma certa, uma forma de dizer a verdade sem ofensas. Nós somos chamados, uma vez que amamos a Deus e amamos ao próximo, a viver em verdade. Quarto, nós podemos cumprir esse mandamento pregando a verdade. Quantos perdidos estão neste mundo? Quantos idólatras estão agora adorando outros deuses? Membros da sua família que estão se perdendo nas drogas, nos vícios, nos bares, nos prostíbulos, na mentira, no roubo, no engano de achar que é uma boa pessoa, que ele não faz mal para ninguém e que ajuda o próximo e que ele tem garantido um lugar no céu. E você sabe a verdade, está guardando isso. Uma maneira de cumprirmos esse mandamento é pregando a verdade, pregando o Evangelho a toda e qualquer criatura. Foi o que Jesus Cristo fez, mesmo correndo muitos riscos da sua vida.
Ele pregou a verdade. Depois você vai ler em casa o Evangelho de João, capítulo 17. Jesus Cristo ora ao Senhor, Deus e Pai, fazendo um relatório, e uma das palavras dele: olha, eu não deixei de pregar a verdade. Eles conheceram a verdade. Quinto, uma maneira de nós cumprirmos esse mandamento é combatendo a mentira. Seja você um agente da parte de Deus para combater todo e qualquer falso testemunho contra o seu próximo, contra a liderança da igreja, contra o seu irmão, contra você mesmo. Se é mentira, precisa ser combatido. Se há algum indício de verdade no que está sendo levantado, de acusação, tem o caminho certo para ser tratado isso. E sexto, nós podemos cumprir esse mandamento reconhecendo a nossa pecaminosidade. Quando dizemos a verdade sobre o nosso pecado, que conseguimos ver quanto precisamos de um Salvador. Do Salvador que disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós podemos cumprir esse mandamento quando reconhecemos ao Senhor: por causa da minha iniquidade eu preciso que o Senhor me salve. Por causa do meu coração corrompido eu preciso que o Senhor me liberte. Preciso que o Senhor me ajude. Portanto, irmãos, não dê um falso testemunho a respeito de Deus. Adore sincera e verdadeiramente este Deus bíblico. Preste um culto e uma adoração a este Deus de maneira verdadeira e sincera. Se o seu coração está tão mal, se a sua mente está tão dispersa, ore ao Senhor, que o seu Espírito Santo nos conduza, iluminando a nossa mente e nos conduzindo ao Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo, não dê um falso testemunho de si mesmo. Não tente ser o que você não é. Não tente se colocar num lugar que você não foi chamado. Não tente apresentar aquilo que você não é. Seja verdadeiro. Seja como o publicano lá no templo orando: Senhor, seja propício a mim, pobre pecador. Reconheça a sua pecaminosidade. Refreie a sua língua. E viva a verdade no Senhor. Terceiro, não dê um falso testemunho a respeito do seu próximo. Ame o seu próximo. Respeite o seu próximo. É seu irmão em Cristo. É alguém que você precisa pregar o Evangelho. E se há algo que precisa ser tratado, como eu disse, chame você e ele em particular. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não, chame outras pessoas que lhe ajudem. Testemunhas que vão contribuir para que esse irmão seja ajudado no seu mau caminho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não, traga para a liderança da igreja, o conselho da igreja, os seus presbíteros, que são responsáveis em tratar, principalmente esses testemunhos que se tornam públicos, precisam de um parecer público da igreja. Se não, Mateus 18 vai dizer: considera ele um gentio e publicano. Significa isso: você não faz parte desse corpo, você não é membro dessa igreja. Tira ele do meio, antes que contamine os demais. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, meus irmãos. Que a graça dele nos ajude a viver a verdade, e essa verdade tome conta do nosso coração e da nossa mente e dos nossos lábios. Que a proclamação dessa verdade esteja na sua vida. No Salmo 19, o salmista termina dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse seja o parâmetro para a sua vida, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Se você alguma vez na vida se envolveu com esse tipo de situação, ou o seu nome foi envolvido num falso testemunho, abra o seu coração diante do Senhor, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu próximo,
próprio Senhor Jesus Cristo na cruz, mesmo sem nenhuma culpa, assumindo o nosso lugar, Ele rogou ao Senhor: Pai, perdoa-lhes. Ele nos deu o exemplo que nós devemos amar e perdoar. Infelizmente, consequências elas existem. A reputação do próximo que foi colocada em xeque, muitas vezes ela não vai ser recuperada tão rápido. Mas o Senhor nos chama com urgência a perdoar e pedir perdão e viver a reconciliação do Senhor. Nessa oração, faça isso. Se você lembra de alguma coisa que precisa ser tratado, ser mudado, este é o momento para fazer isso. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Deus da verdade. Perdoe, Deus, o nosso coração mau. Perdoe, Deus, a nossa língua apressada, quando corremos, ó Deus, para espalhar notícias sem antes ter testificado e buscado, ó Deus, a verdade. Perdoe, ó Deus, quando deveríamos falar a verdade e ajudar os nossos irmãos a viver dessa verdade e falhamos nisso. Perdoe-nos, ó Deus, como igreja, quando deveríamos estar pregando a verdade com a nossa vida, no nosso lar, na escola, neste mundo de trevas. Deveríamos ser luz e estamos escondidos ali no meio das trevas. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos, ó Pai, como igreja, quando nos reunimos para louvar o Teu nome e a nossa mente está dispersa, o nosso coração não está rendido, os nossos lábios estão fechados para o cântico, para a leitura, para a oração. Perdoe-nos, ó Deus. Nos ajude em nossas fraquezas. Lava-nos, ó Deus, e nos redime com o sangue de Cristo Jesus, Teu Filho amado. E nos ajude, Deus, para que sejamos agentes da verdade, a promover a Tua palavra, pregar o Evangelho, que é poder de Deus, para todo aquele que crê. Restaura, ó Deus, os relacionamentos aqui que foram manchados e tomados, ó Deus, pela mentira, pelo falso testemunho, ou pela palavra apressada, Deus, em querer dar uma voz de comando ou uma repreensão. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe a Tua igreja, perdoe o Teu povo, perdoe a minha vida, ó Pai, para que juntos, ó Deus, venhamos caminhar nesta verdade, sermos bem-aventurados por não estarmos trilhando caminhos dos maus, mas nos alimentando da palavra do Senhor, que é a verdade de Deus para nossas vidas. Que Teu Santo Espírito nos conduza e nos ajude a viver para a glória do Teu nome. Agora guarda-nos, ó Deus. Em segurança, o Senhor nos guie para nossos lares. Nossa oração aqui, se o Senhor nos permitir contemplar o dia de amanhã, e nossos lábios estejam hinos de louvor, e as oportunidades de pregar a verdade, viver essa verdade e combater toda mentira estejam diante de nós e possamos aproveitá-la. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus, por meio de nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor a Ti, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.